Vamos pregar a palavra de Deus. Nós queremos dar uma ênfase a esse conteúdo e eu peço sua atenção. A Lourdes está me comunicando e eu também recebi aqui um comunicado que o Antônio, esposo da irmã Lúcia, pai da Bia, do Tiago, teve um princípio de infarto. Esteve internado no Moacir do Carmo, encontra-se em casa e vai ter de passar por um cateterismo. E pede para que nós oremos por ele. Nós vamos orar. Já oramos pela irmã do Ângelo, já oramos pela Tânia, que vai operar na quarta-feira. Vamos agora, antes de prosseguir no estudo das Escrituras, vamos nos lembrar da dor desse pai de família que precisa da graça de Deus. Esse é um dos casos a respeito dos quais eu citei aqui para os irmãos. Se há uma suspeita, o cateterismo é um exame de emergência para alguns pacientes. Eu consegui fazer um cateterismo emergencial e corrigir um bloqueio de uma das artérias do meu coração. Mas ele está esperando. É preciso uma ação poderosa do Espírito. Os irmãos querem nisso? Continuam crendo? Então vamos orar por ele. Senhor, nós colocamos o Antônio nas tuas mãos. Irmão querido dessa comunidade. Ele e sua família, gente, ó Deus, amada dessa igreja. Tem, ao longo de anos, feito a caminhada ao nosso lado com total integridade e fidelidade. Senhor Deus, eu quero colocar a vida do Antônio nas tuas mãos. A dependência do Sistema Único de Saúde. A dependência, Senhor, meu Deus e meu Pai, de haver uma vaga para fazer um exame. Como ele, dezenas, centenas, milhares de pessoas. Só que, ó Deus, nós não temos estas milhares de pessoas amembradas a esta igreja local. Não há uma relação, um elo. Podemos orar sim, porque não há, ó Deus, entraves para a oração de quem quer que seja. Mas o Antônio nós vemos toda semana diante dos nossos olhos, na cantina, nos cultos, ó Deus, cruzando conosco pelos corredores da igreja, e nós queremos orar pelo seu servo, queremos pedir uma intervenção do seu poder sobre a vida dele, queremos incluir o Hamilton, que esteve na mesma condição, Senhor, que o Senhor possa derramar o seu poder glorioso, curador, sobre a vida desses irmãos, conceder-lhes, ó Deus, graça, para que sejam, ó Deus e Pai, curados pelas suas enfermidades. Igualmente a irmã Tânia, que vai operar na quarta-feira, ó Deus, o Senhor pode fazer essa operação sem que ela seja submetida a qualquer cirurgia. Nós continuamos crendo, Senhor meu Deus, nós não paramos de crer que o Senhor pode fazer milagres, que o Senhor pode fazer o que as nossas mãos são incapazes de fazer. Nós nos lembramos, ó Deus, de outros irmãos que estão lutando com enfermidades aqui na igreja. Nós te apresentamos a Solange, Senhor meu Deus e meu Pai,
e oramos, clamando aos céus para que o Senhor faça um milagre na vida da sua serva, para que o Senhor realize uma obra miraculosa na vida dela, e aquilo que os médicos não podem fazer, que o Senhor faça. Ó Deus, eu oro por outras pessoas que possivelmente mantêm em segredo, em sigilo, a sua condição de saúde. Eu levanto a voz pela Claudete, eu clamo pela Claudete, ó Deus, para que a mão do Senhor socorra a sua serva, no meio de toda essa luta e esse vale que a sua serva passa, Senhor. Toma a vida do Vanderlei nas suas mãos, ó Deus, um homem que já perdeu a noção de quem é. Da irmã Maria, Senhor meu Deus, com mais de 90 anos, internada também em condições precárias, Pai Celestial, de saúde. Que a sua misericórdia se manifeste sobre esse rebanho, e que em nome de Jesus haja cura no meio dessa igreja, para a glória, para a honra e para o louvor do nome de Jesus. Amém. Sabe, irmãos, uma palavra, antes de entrar no Salmo 19. Operações sobrenaturais estão na economia de Deus. Deus pode fazer. A nós só é cabido crer e orar. E se acontecer, ao Senhor toda a glória. E se não acontecer, ao Senhor toda a glória. Nós permaneceremos em fé. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios
e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Conhecer a Deus é a maior graça que Deus poderia oferecer a um mortal. Deus não somente se faz conhecido por sua palavra, como se agrada de revelar-se a cada um de nós. E aqui nós lemos e vemos dois cenários claros, nítidos da revelação divina. O primeiro é o cenário da criação. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, e a criação se impõe num discurso cotidiano, nos fazendo enxergar a grandeza imensurável do Deus Criador. Na segunda parte do Salmo, a partir do verso 7, ele nos fala sobre o segundo cenário revelador de quem ele é, a sua palavra, a lei de Deus. A palavra revelada do Senhor é chamada de perfeita, no versículo 7, é chamada de fiel, no mesmo versículo, e diz que ela tem o poder de dar sabedoria a pessoas simples. E eu me lembro das palavras de Jesus, quando numa exultação diante do Pai, ele disse: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos teus pequeninos. Nós somos esses simples e pequeninos que Deus elegeu para conhecê-lo, para ler, entender e compreender a sua palavra, para ter acesso à sua gloriosa presença e provar do seu maravilhoso poder. Essa profecia de Jeremias 9, 23 e 24 vem sendo repetida a cada domingo aqui na igreja. E o texto diz assim, pode ler comigo, por favor, para ficar um som mais forte da leitura bíblica? Leamos juntos. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Ele se agrada em se revelar a nós, em ser conhecido pelo seu povo, ele se agrada em fazer juízo e justiça, e se agrada de exercer misericórdia. É por essa razão que sou levado a crer que esse capítulo da sobrenaturalidade das manifestações divinas ainda não foi concluído. Enquanto a igreja de Jesus estiver na terra e Deus for conhecido de geração a geração, agradando-se em dar ao ser humano esse conhecimento e exercer juízo e misericórdia, eu continuarei a crer que Deus tem o poder de derramar gloriosamente o seu poder curador, o seu poder transformador sobre nossas vidas, em nome de Jesus. O salmo estudado hoje é o 19, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta no Salmo 19, e ele é dividido em 3 partes muito claras, dos versos 1 ao 6, mostrando que Deus pode ser conhecido pela criação,
Por isso, dos esquimós no Polo Norte, aos aborígenes na Austrália, da sociedade desenvolvida dos países ricos, do G8, do G6, do G4, até a tribo mais isolada na Amazônia, aquela que ainda não teve contato social com o homem branco, ou com a sociedade dita desenvolvida, pode conhecer a Deus pela criação. Portanto, nossa grande preocupação, às vezes, pastor, e aquela tribo remota, para a qual nenhum missionário conseguiu pregar o Evangelho, pois é, aquela tribo tem uma pregação diária sendo feita a ela, e essa mesma pregação é feita a nós, a cada dia que o sol nasce e se põe. A Bíblia diz que há um discurso nesse ciclo de dia e de noite, e esse discurso precisa ser ouvido pelo homem. Dos versos 7 até o versículo 11, nós encontramos o segundo cenário da revelação divina. Deus se faz conhecido pela sua lei, pela sua palavra, pela revelação dos seus princípios ao nosso coração. E todo esse processo vai desaguar, obviamente, dos versos 11 a 14, que é a conclusão dos Salmos, onde nós não podemos nos calar diante desse Deus acerca da nossa pecaminosidade e incapacidade de oferecer a Ele culto por força única e exclusivamente da nossa carne. 3 partes muito claras do Salmo, e o texto aponta para as 2 vias da revelação divina de si mesmo: a criação, como eu acabei de mencionar, e as Escrituras. Quem desejar conhecer ao Senhor deve tentar ou atentar para esses 2 cenários. O cenário da criação, onde diante de uma paisagem, diante de um mar aberto diante de nós, uma praia remota, areia branca, água azul, o barulho das ondas quebrando na praia, tudo aquilo fala de quem é Deus para nós, e nós somos indesculpáveis diante de Deus, pois temos a criação testemunhando para nós todos os dias, e temos Jesus nos encorajando a olhar para os lírios do campo, olhar para os pardais que não fiam nem tecem, e no entanto o Pai os veste de sua glória sempre. Daí, meus irmãos, dizermos que qualquer homem é indesculpável perante Deus. Eu e você não podemos nos desculpar pelo fato de que passamos pela vida e que o não conhecemos. Não se trata, conhecer a Deus não se trata apenas do exercício cotidiano da fé. Ele se trata da sensibilidade de ter olhos para vislumbrar esses 2 universos, a criação e as Escrituras. Deveríamos ler as Escrituras todos os dias, em todo o tempo. Ontem eu resolvi me dar um refresco das redes sociais e das agências de notícia. Foi um dia renovador para mim. Passei a manhã na presença de Deus, revendo os sermões, depois à tarde mergulhado na leitura de um brilhante texto do Francis Chan sobre casamento, e depois terminei a noite continuando a ler um pouco mais as Escrituras e orando. Foi um dia de paz, de sossego,
das redes sociais e das redes de notícia, fugindo desse ambiente terrível que o sufrágio, que as eleições nacionais vêm trazendo sobre a nossa vida, um peso terrível, um peso que nós não conseguimos suportar diante de tantas necessidades que a Igreja de Jesus tem. Eu fico muito mais preocupado com toda essa gente doente que nós temos e que pede oração do que com as eleições nacionais. Na verdade, eu sei que é Deus quem levanta reis e impérios e é Deus quem os abate. Portanto, descanse, espere que Deus vai fazer a sua vontade, e depois que Deus exercer a sua vontade, descanse no fato de que você está nas mãos de Deus, e aqueles que estão nas mãos de Deus, o maligno não os arrebatará. Creia nisso, acredite nisso. Dos versos 1 ao 6, eu já disse, ele descreve toda a criação como uma diversidade de elementos pelos quais a glória de Deus pode ser contemplada. Pode ser contemplada no raiar do dia, pode ser contemplada no caminho que o sol faz no céu. Esse caminho é dito no Salmo como um noivo que sai dos seus aposentos na manhã seguinte à noite de núpcias. Diz que ele sai como um herói e começa a percorrer o seu caminho alegremente pelo fato de ter desposado a mulher da sua mocidade. Isso é uma alegria, é uma linguagem poética para nos fazer olhar para todo esse movimento do dia, das tardes e da noite, como um movimento no qual Deus expressa a sua glória. Eu vou colocar os textos aqui e vou pedir para que você leia comigo. Esse de Romanos, capítulo 1, versículo 20, é uma confirmação de como Deus se revela na criação, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20, condenando a idolatria humana, ele chega a dizer que os homens são indesculpáveis. Como são capazes de fazer um ídolo e se curvar diante dele, tendo diante dos seus olhos os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua própria divindade claramente revelada na criação. Então, não é só a linguagem do Salmo, há outros textos no Novo Testamento que corroboram com a ideia de que verdadeiramente Deus se revela na criação. Não ande de olhos fechados, olhando para baixo. Olhe para cima, olhe para o céu. A primeira coisa que Deus, quando quis motivar Abraão ao exercício de uma fé verdadeira, foi mandar que ele saísse da tenda e olhasse para o céu, e depois que contasse as estrelas do céu. E aí Deus faz a promessa para ele, dizendo que assim como as estrelas dos céus eram incontáveis, assim também seria a sua herança, a sua geração. Deus usa detalhes da criação para comunicar a Abraão a sua gloriosa promessa. Ele não é uma divindade oculta, como essas do ocultismo. O Senhor revela-se pelas obras das suas mãos, através de um discurso diário no ciclo dos dias e das noites. Deus se revela na criação. Quando você entrar num jardim, entre com olhos contemplativos. Quando você for lá na casa de retiros, tiver a chance, ano que vem,
em caráter evangelístico e também profético da igreja. Nós vamos nos reunir 5 vezes lá em cima, num evento conhecido e será chamado como Transformar. É um evento de um dia só, onde você será convidado a subir e a gastar um dia inteiro na presença de Deus, em busca da sua transformação, da transformação da sua realidade e da transformação da sua família, do seu casamento, da sua vida pessoal. Agostinho dizia que os pais começam a educar seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Portanto, se você está aqui, é pai e mãe de uma criança recém-nascida, ou se ainda não é pai, se ainda não é mãe, você vai fazer esse trabalho e vai exercer esse ministério de graça diante da sua família e vai precisar dessa graça transformadora na sua vida, esse suporte divino para dar resposta aos enormes desafios que a vida vai lhe impor como pai, como mãe. Eu gostaria que você observasse nos versos 1 e 2 os verbos desses 2 versículos. Olha só, os céus proclamam, eu ajudei os irmãos colocando em letra vermelha esses verbos. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Esses verbos indicam comunicação, proclamam, anuncia, discursa, revela. Há uma comunicação de Deus com suas criaturas, através da obra da criação. Por isso, nosso coração, a nossa mente, os nossos olhos precisam estar abertos e alertas para isso. Há uma comunicação divina. O Salmo 3 diz que essa comunicação não é através de sons inteligíveis, como nós, quando comunicamos um com o outro. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som, diz a Bíblia, mas Deus continua a declarar o seu poder, Deus continua a declarar que Ele é digno da sua adoração e que você não pode simplesmente passar pela vida, ver todos esses cenários dos mais lindos possíveis, a diversidade das cores, na plumagem dos pássaros, nas pétalas das flores, a diversidade de espécies, animais, vegetais, minerais, e de repente fechar o coração imaginando que não há Deus. Não há a mínima condição de um ser humano inteligente não chegar ao entendimento de que é a mão de um Deus poderoso que criou todas as coisas. Não há um elemento lógico no agnosticismo e nem mesmo no ateísmo. Esse endurecimento de coração é, na verdade, uma grande cegueira para com o mundo e a glória desse universo que nos cerca. Esta é a via número 1 da revelação, pela qual todos podem conhecê-lo em qualquer lugar que porventura esteja. Desde o esquimó, como eu já disse aos irmãos, aos aborígenes, até a tribo mais remota do planeta, o ciclo dos dias anunciam, pregam, proclamam, revelam o único e verdadeiro Deus. Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Eu, quando acordei hoje de manhã e vi uma manhã ensolarada, eu disse, glória a Deus. Tivemos uma noite chuvosa, enquanto a chuva caía e eu ouvia na hora de me deitar, eu dizia, glória a Deus. Todo o seu universo, todo o universo que te cerca,
é motivo para que você levante a voz e diga: glória a Deus, Senhor, como o Senhor é tremendo, como os seus feitos são majestosos, como o Senhor é glorioso. Essa é o inescapável cenário da revelação número 1, e aparece aqui no Salmo dos versos 1 ao 6. Os versos 4 e 5 diz assim: no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Deus está falando conosco através da criação, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Ele fala que o caminho do sol, nos dias do nascimento ao pôr do sol, que esse caminho do astro-rei no céu é como o noivo que sai dos seus aposentos depois da noite de núpcias, se regozijando. Casei com a mulher da minha mocidade, casei com a minha corça de amores, casei com a prometida do Senhor, encontrei o favor de Deus. Os irmãos sabem que quem encontra uma esposa, encontra o favor do Senhor. Então, sempre que você estiver deitado ao lado dela, de mãos dadas com ela, ouvindo a mensagem da palavra de Deus ao lado dela aqui na igreja, glorifique o Senhor. Diz que esse caminho do sol é como o noivo que sai dos seus aposentos. Eu ainda me lembro, não palidamente, mas vividamente, da minha noite de núpcias com a Lourdes. Eu ainda me lembro onde nós nos deitamos, onde dormimos, onde nos hospedamos, a comida que comemos. Eu não me lembro do jantar de ontem à noite, mas eu me lembro da comida que nós comemos durante esse período. Diz que esse caminhar do sol é como o noivo que faz o seu caminho como um herói. Quem pode conosco, na nossa juventude, quem é que pode nos superar depois dessa noite de amor? É realmente algo extraordinário. Vocês podem observar a poesia judaica. Eu estou tentando tornar o texto mais claro, iluminando eles com cores diferentes, para que vocês possam perceber esse discurso, essa proclamação do Senhor através da obra criada. Diz aqui: por toda a terra se faz ouvir. Eu coloquei em azul, porque ninguém pode ser surdo com todo esse discurso. Se faz ouvir a sua voz e as suas palavras. Quer ouvir Deus falar com você? Abra os olhos, veja a geometria das nuvens, observe a clareza do dia, o azul do céu, desse céu atmosférico, esse primeiro céu, não é? Que é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu estelar, espacial. E o terceiro céu é o céu espiritual, para onde as almas dos santos que ouvem a Deus, conhecem a Deus e creem na sua esperança, para lá haverão de ir. Então, gente, há uma comunicação divina. Diz que essas palavras chegam até os confins do mundo. Olha só, a minha palavra mal chega até o último que está assentado no banco da igreja, mas a voz de Deus, através da criação, chega até aos confins do mundo. Em todos os lugares, dos mais remotos, é possível se estudar sobre os atributos de Deus, o seu eterno poder e a sua glória. A Ele todo louvor, toda glória e toda honra. Povo de Deus, estamos aqui reunidos nessa manhã e nesse dia para adorá-lo,
para engrandecê-lo, para glorificá-lo. Exalte o Senhor, porque Ele não se mantém em silêncio, Ele está sempre falando conosco. Portanto, na primeira parte do Salmo, Deus se revela pelo seu inquestionável poder criador. Na segunda parte, pela sua lei, ou por seu poder moral e os resultados da sua ação na vida do seu povo. É que esse Deus Criador, que criou tudo lindo, bom, maravilhoso, glorioso, nos revelou a sua lei, que é o seu padrão moral, como ética e moralmente um povo precisa estar diante de Deus. Você vai ver Deus legislando sobre a propriedade privada, vai ouvir Ele dizendo, olha, que você não tenha nenhum sentimento de cobiça sobre a propriedade alheia, o terreno do irmão, o animal de carga do irmão, a seara do irmão, a família do irmão, a esposa do irmão, a vida que o irmão tem. Isso é a lei de Deus, e a lei diz também, não roubarás, não subtrairá nada do outro para si. Em outras palavras, Deus desenhou um padrão moral através da sua lei, para que a sigamos, e a lei é a manifestação divina, para que nós olhemos para nós e nos enxerguemos os nossos pecados, para que nós olhemos para nós e enxerguemos as nossas debilidades. Mas a lei não é o fim da história. O fim da lei é Cristo. Ao fim da lei você encontra Jesus, e em Jesus você tem a graça do perdão, a justificação pela fé, o entrar nesse universo da santidade, nesse caminhar da santidade de Deus, nesse caminhar da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo 7 começa dizendo, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E eu escrevo aqui no meu esboço, quem são os simples? Quem é essa pessoa que enxerga na Bíblia a perfeição que ela precisa ser enxergada e contemplada? Quem enxerga nas Escrituras o poder para restaurar áreas que foram danificadas na nossa alma, e entenda-se aí, alma, a esse lado da vontade humana, das emoções humanas, do intelecto humano, dos pensamentos humanos. Quem é que coloca em ordem os pensamentos, as emoções do homem? Quem é que restaura a alma? Quem restaura a alma é a palavra de Deus, é a lei do Senhor. A cada momento que nós vamos lendo e vamos compreendendo cada versículo, cada afirmação, cada expressão da lei de Deus. Mas quem são os simples? Simples aí dessa palavra petit, na palavra hebraica que fala sobre simplicidade, mente aberta, essa simplicidade da fé, do exercício da fé, em nada duvidando. Eu sou esse homem simples, eu não sou um homem sofisticado. Eu creio no Deus que se revela através da obra da criação, e creio no Deus que se revela pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E com certeza existem áreas na minha alma que precisam ser restauradas. Existe certamente lugar para mais sabedoria na minha mente. E sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Sabedoria é um procedimento segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. Eu entendo que nem todo o tempo nós
somos sábios o suficiente para reagir à vida como Deus quer. E como é que eu recebo sabedoria, pastor? A Bíblia nos manda, quarta-feira eu dei essa palavra ali aos irmãos que estavam no culto de oração. A Bíblia diz que nós devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, diz as Escrituras Sagradas. Deus dá essa sabedoria para a gente. Deus compartilha essa sabedoria conosco. Deus age no coração de gente simples. Por isso nós vamos orar, vamos a Deus com essa fé infantil, com essa fé que olha para as Escrituras, que diz que a gente imporia as mãos sobre os enfermos e os curaríamos, e crer nesse poder e nessa manifestação divina através da imposição das nossas mãos. Em Mateus capítulo 11, versos 25 e 27, diz que naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. É verdade, tem uma porção de gente cabeçuda dentro das universidades, resolvendo equações das mais difíceis que existem, entrando em temas que nós nunca ouvimos falar no campo da ciência, da física, da matemática. São pessoas com mentes exatas, capazes de elaborar teoremas dos mais complicados que existem. No entanto, a Bíblia diz, clamou que o Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos, aos de fé, aqueles de fé simples. Quanta gente simples! Eu fui evangelizado por um senhor que tinha o 2º ano primário. E quantas vezes eu olhei para aquele senhor de cima para baixo, com uma falsa superioridade, imaginando que eu tinha acesso a conhecimentos que ele não possuía. E aquele homem que só tinha o 2º ano primário me fez entender a glória, a grandeza, o brilho, o poder, a riqueza da Bíblia. Diz que eles são mais desejáveis do que o ouro. Se existe uma riqueza pela qual nós todos deveríamos lutar ao longo da nossa vida, é sermos ricos das Escrituras. Diz que ele é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro depurado, e é mais doce que o mel. Você gosta de saborear uma sobremesa depois do almoço e do jantar? E como é bom, né? Quando está assim, mais quente, você tomar um sorvete. Eu me refugio no sorvete diet, porque não posso com açúcar. Mas quando eu sinto o paladar adocicado de uma fruta ou de qualquer coisa, eu me lembro imediatamente desse texto, dizendo que a lei do Senhor, ela é mais doce do que o mel, ela consegue dar mais prazer do que uma colherada do mais refinado mel de abelha retirado aí de qualquer uma dessas colmeias a céu aberto que se encontra no meio de florestas. Queridos, a palavra de Deus é tão rica que nós vamos ficar anos ouvindo sem extinguir o seu conhecimento, sem alcançar a plenitude do seu entendimento. Que riqueza é a palavra de Deus! Os preceitos do Senhor são retos, diz que alegra o coração. Quantas vezes eu abri a minha Bíblia de coração triste, e imediatamente os meus olhos cruzaram com uma promessa viva, que retirou a tristeza do meu coração, removeu-a, trazendo alegria. Então, o melhor de
todos os medicamentos que você pode tomar, é a palavra de Deus. Uma boa dose da palavra de Deus pela manhã, outra boa dose da palavra de Deus à noite. Como diz o salmista, ela é a minha meditação de dia e de noite. Ou como Derek Prince dizia, que ele sorvia a leitura da palavra como se ele estivesse tomando um medicamento para a sua saúde, de manhã, de tarde, de noite. Geralmente os médicos nos ensinam a tomar os medicamentos com essa posologia, um comprimido pela manhã, no café, outro no almoço e outro no jantar. Portanto, a palavra de Deus tem esse poder de alegrar o coração e tem o poder de iluminar os olhos, porque nós andamos num mundo contaminado, um mundo cercado de trevas para todos os lados, e temos uma série de dúvidas sobre o que fazer. Como é que eu vou formar esse menino, pastor? Esse menino tem me dado tanto trabalho. Essa menininha é tão pequenininha, mas é tão rebelde, pastor, me ajuda. Outro dia apareceu uma pessoa aqui pedindo uma oração assim miraculosa pelo filho que ela acreditava estar possuído de algum espírito maligno, e eu dizia para ela que o espírito maligno que operara no filho dela era, na verdade, um reflexo da sua escolha de vida pecaminosa dela e a do marido. Então, a palavra de Deus vem iluminar os nossos olhos. Ontem eu me deparei com uma frase do Francis Chan, muito clara. Ele diz: os problemas de casamento não são problemas matrimoniais, como nós imaginamos ser, eles são problemas com Deus. São problemas que o marido ou a esposa tem com o Senhor, e grande parte desses problemas é pela falta de iluminação dos olhos, de não saber entender, compreender os caminhos do Senhor, os caminhos do Deus vivo, do Todo-Poderoso, que se revela nos céus, na criação e na sua palavra. Ide em busca desse conhecimento, abra sua Bíblia todos os dias, peça a Deus que fale com você na leitura diária, mantenha uma disciplina de leitura bíblica e uma ordem de leitura bíblica que você puder. Alguns não podem ou não têm o tempo suficiente, tem filhos pequenos, casa para cuidar, mas coloque diante de você a meta de ler um capítulo por dia. E naquele capítulo coloque toda a sua energia, leia a palavra de Deus. Depois, no dia seguinte, leia o capítulo próximo, e assim sucessivamente, de um capítulo a outro capítulo. Ao final do ano, certamente você terá lido toda a Escritura, ou pelo menos uma grande parte dela. Sendo assim, esses detalhes alegra o coração. Se você anda com a vida um tanto quanto triste, desapontado, com tanta coisa, eu andei um período muito triste, sabe? Nada me alegrava, nada conseguia trazer alegria ao meu coração, macambúzio, sorumbático, abúlico, um tanto quanto encaramujado, dentro da minha própria casca, e à medida que eu ia lendo as Escrituras, passava o dia lendo as Escrituras, chegava ao final do dia melhor. A vida tem a tendência de nos maltratar nesse sentido, do sentimento, das tristezas. Você olha para familiares seus que ainda não receberam a Cristo como seu Senhor, você olha para cenários destruídos da sua família, primos, tios, e aí o coração se abate, e só a palavra de Deus para alegrar o seu coração. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. É verdade.
Quem teme a Deus, quem de fato teme ao Senhor, não é algo de um fim de semana, é algo que permanece conosco como parte de um caminhar perseverante. Os juízos do Senhor são todos igualmente justos. E a gente sabe que Deus, em sua palavra, não pede de nós nada que não seja devidamente justo, que é o temor a Ele, o temor pela sua palavra, o tremer de desobedecê-lo, o tremer de ter um fim que Deus não preparou para si. Logo, irmãos, nós estamos diante desses dois cenários, a criação e a lei do Senhor, falando conosco, revelando. Essa segunda parte do Salmo, ela termina com o versículo 10, dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, mais desejáveis do que muito ouro depurado. Você gostaria de receber como herança, assim, alguns quilos de ouro? Um tio seu, esquecido, que mora lá no interior do Mato Grosso, criador de gado, só gado Nelore, só gado daquele mesmo de corte bonito, e aí você de repente é lembrado numa carta que você ganhou, ele deixou para você uma herança, algumas barras de ouro que ele dividiu entre seus parentes e funcionários. E essa barra de ouro, mais ou menos aí de 5 quilos de ouro, veio parar na sua mão, pois, acredite, esse livro precisa ser para nós mais desejável do que toda riqueza, do que tudo aquilo que nós pudermos acumular ou ganhar ao longo da vida. Esse livro precisa ser para nós a nossa grande riqueza. Agora ele vai se preparar para fechar o salmo. Além disso, por eles se admoesta o seu servo. É verdade, nós somos admoestados, nós somos corrigidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos admoesta, ela nos alerta, ela fala com a gente. E em guardar estes mandamentos, há uma grande recompensa. Essa recompensa nós não fazemos ideia. O apóstolo Paulo disse que não há nada nesse mundo que os seus olhos já viram, que os seus ouvidos já ouviram, comparado àquilo que o aguarda na vida por vir, comparado a tudo aquilo que o aguarda depois que os seus olhos se fecharem para essa vida. Há uma grande recompensa. Há uma grande recompensa. Eu costumo dizer que a recompensa não é só no porvir, ela começa já. A recompensa de viver com o coração aquietado, uma mente aquietada, uma mente debaixo da graça de Deus. Isso é uma enorme recompensa. Saber o que dizer na hora certa, para a pessoa certa, da forma certa, essa sabedoria para conduzir a vida só pela palavra de Deus. E nessa mesma palavra nós observamos quem é Deus, quem Ele é, esse Deus que tem um padrão ético, esse Deus que tem um padrão moral, que nós não estamos aqui, meus irmãos, e Deus disse para nós: viva a vida como vocês quiserem. Não, Ele nos deu um padrão moral para estabelecermos a nossa vida, a nossa conduta. Primeiro elemento é ter diante de nós Ele como o único Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ouve, pois, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. Depois, todos os demais mandamentos, daí para frente, dando para nós sinais claros de que Ele tem um padrão moral pelo qual Ele se pauta, e pauta seu povo, e pauta a igreja.
A última parte do Salmo descreve a dependência humana do Deus revelado em uma argumentação. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Você consegue discernir quando que você erra, quando que você peca? Davi teve que ser lembrado por Natã de um pecado muito claro, que era o pecado de adultério. Nós tropeçamos em diversos outros elementos ao longo da vida, e nós muitas vezes precisamos que o Senhor nos ensine a discernir essas faltas, porque nós temos o hábito de normatizar nossos pecados, nós temos o hábito de tornar normal alguma coisa na nossa vida que não agrada a Deus. Então, nós não somos capazes de discernir os nossos pecados, nós precisamos que a palavra de Deus fale conosco, que nos mostre os nossos pecados e que nos leve ao arrependimento. E ele clama: absolve-me das faltas que me são ocultas. Esse é um exercício de confissão que muitos de nós nos esquecemos. Não se trata daquele pecado que você somente enxerga, mas daquele pecado que você não consegue enxergar. Peça perdão por esse também. Guarda-me da pior corrupção humana, que é da soberba. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Como nós, às vezes, achamos que sabemos o que é melhor para a nossa vida, não é? Nós temos essa mentira tomando conta vaidosamente dos nossos pensamentos. Eu sei o que é melhor, eu sei o que fazer, deixa comigo que eu sei o que é melhor. E nós não sabemos. Da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então, uma vez vencida a soberba, serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão, ficarei livre de grande pecado, ficarei livre de um pecado enorme atuando sobre a minha vida, que é esse achar que sabe o que é melhor. Diga para si mesmo: eu não sei o que é melhor para mim, Senhor, me ajude. É a soberba que nos cega para não enxergarmos Deus na criação e no desprezo à palavra. Essa soberba, meus irmãos, acaba conosco. E a conclusão do Salmo se resume num só desejo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Senhor, que minhas palavras, que os meus pensamentos sejam agradáveis na tua presença, que aquilo que eu penso, que aquilo que eu falo, que aquilo que eu digo a mim mesmo, não me acuse, meu Deus, mas tenha misericórdia, que seja agradável a ti e a ti somente. Amém, meus irmãos? Esse é o Salmo 19. Que Deus nos ajude agora, a partir dessa manhã, a contemplar com outros olhos a criação e nos ajude a contemplar a sua palavra de modo diferente que nós temos contemplado até hoje. Se você está enfermo, atenção, irmãos, eu vou terminar já. Você está enfermo, se há alguma coisa difícil com a qual você tem lidado e quer que a gente ore com você, eu não vou orar por você, eu não tenho 1 grama de poder ou 1 milímetro de unção maior do que você. Eu sou tão ser humano quanto você, mas nós vamos juntos à presença de Deus. Aos enfermos eu quero ungir com óleo, como ensina Tiago, e aqueles que têm algum drama difícil na sua vida, que você entenda que alguém está reparando na sua dor. Tá bom? Então, você
que está nessa situação, fique depois da oração. Vamos ficar de pé.